Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Viver teu chamado, deixar minha história, ser carta de Deus para o homem perdido, negar o meu eu, romper com os conflitos, vou buscar teu reino, tua voz, não resisto, aceito teu chamado. Amém! A paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos ao Espaço Jovem. Estar com vocês mais uma vez é uma bênção e gostaria de agradecer grandiosamente por sua audiência. Seja você que nos acompanha pela TV ou pelas redes sociais. Somos muito gratos de receber a vocês neste espaço de conversa, louvor, adoração, descontração e também a aprendizagem. Amém. Paz do Senhor também, né, para você de casa. E a gente gostaria de relembrar que a gente já está ao vivo pelas redes sociais nos canais de YouTube. O IEADP é Live e Rede Brasil Oficial. E não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e clicar naquele sininho de notificações para não ficar de fora de nenhum conteúdo novo da Rede Brasil. Também seria legal, né, você aproveitar esse momento que o programa está começando para dar aquela compartilhada desse vídeo com seu grupo de jovens, com o grupo da família e com aquele amigo ou amiga para participar também da conversa de hoje. E desde já, né, muito obrigada pelos comentários, pelas mensagens, pelo carinho e por sua participação conosco hoje. Você também tem espaço para comentar o assunto da semana, para dar sugestões de temas, mandar seu vídeo de louvor para o nosso WhatsApp e o número você já sabe, é o 81992094819. Muito bem, esta semana vamos estar falando sobre o seguinte tema: o custo de seguir a Cristo. Nadar contra a corrente nunca é fácil. O próprio Jesus já nos alertava sobre as dificuldades de viver neste mundo nos evangelhos. Mas será que estamos conscientes disso e damos o nosso melhor para Deus? Será que Jesus nos chamou a sermos boas pessoas ou nos chamou também para algo maior? E como o chamado de Deus se manifesta na vida das pessoas? Vamos conversar sobre este assunto hoje, juntamente com um casal para lá de especial. Estamos hoje muito felizes por termos aqui a presença dos nossos missionários, o evangelista Augusto Félix e também a irmã Deise. A paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastor Samek, paz do Senhor aos irmãos. É um prazer estar aqui nesse programa tão abençoado. Nós acompanhamos ali também na África e para nós é um grande privilégio poder estar participando dessa programação. Amém. A paz do Senhor, irmã Deise. Amém. Paz do Senhor, pastor Samek, irmã Zenátia, todos os jovens. É um prazer estar aqui junto com vocês nesta noite. Amém. Sejam bem-vindos, né, à casa. Amém. E falando em casa, a gente está meio que todo mundo em casa hoje, É verdade. Né? Eu vou apresentar aqui os jovens que estarão nos ajudando hoje. São jovens um pouco desconhecidos da gente, lá do Templo Central, né? Nós temos a nossa irmã Priscila, Guilherme, nossa irmã Júlia, nosso irmão Davi e também nosso irmão Alex. Amém? Estarão aqui nos ajudando no dia de hoje. Amém. Muito bem, para começar a nossa conversa, carregar a cruz de Cristo é um chamado cristão ao mundo. Mas apesar disso, muitos cristãos escolhem o conforto ou a acomodação. Pastor e irmã Deise, não carregar a cruz e seguir a Cristo são atitudes compatíveis? É possível seguir a Jesus sem carregar a cruz? Uma boa pergunta, servo de Deus, não é? Pelo que nós observamos, né, na declaração de Jesus, não é? No capítulo 16, versículo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus disse o seguinte: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, homem de Deus, evangelista Samek, a gente percebe que nessa declaração de Jesus, não é, ser discípulo, não é, e carregar a cruz é uma coisa que está, eu diria até mais especificamente, carregar a cruz é uma característica do verdadeiro discípulo de Jesus. É impossível
né, de tirar esses dois elementos. É impossível haver um verdadeiro discípulo sem assumir essa responsabilidade. A gente vê isso até como uma condição, né? Jesus disse assim, se alguém quiser vir após mim, ou seja, se alguém quiser ser meu discípulo. Então, é impossível ser um verdadeiro discípulo de Jesus sem levar a sua cruz. Ou seja, fica aberto à escolha de ser discípulo, né? Se você quiser seguir, aí está a sua escolha. Se você quiser seguir, tome sobre si a sua cruz. Carregar a cruz não é escolha, né? Interessante, irmã Zenate, evangelista Samek. Eu me lembro que nós falamos um assunto na doutrina, lá em Vanderbilt Park, né, falando sobre o que é ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Porque, como a gente vai falar posteriormente nessa programação, a África do Sul é um país assim, muito religioso, né? Inclusive, há um grande número da população se declara cristão. Se você pergunta, eles vão se declarar cristãos. Mas, assim, a gente percebe que hoje falta uma necessidade de conhecer a essência do Evangelho, não é? A gente vê assim como se fosse apenas cristãos nominais, pessoas que vão à igreja... Apenas né? um status? Exatamente, é um status, não é? Assim, a cultura sul-africana, geralmente os cultos são domingo pela manhã. Você vê uma grande multidão indo para os cultos domingo pela manhã, mas é como se aquilo fosse somente uma coisa, um ritual, um costume, mas assim, o resto da semana é como se vivesse, como se Cristo não existisse na sua vida. É somente como se fosse uma obrigação, uma coisa aprendida. Mas aí eu achei isso muito interessante, porque quando a gente vai vendo nas Escrituras qual é a característica de um verdadeiro discípulo de Jesus, né? O que é ser um discípulo de Jesus, isso realmente abre os olhos, e eu percebi que muitos irmãos abriram os olhos, né? Porque você pode se declarar cristão, você pode se declarar evangélico, você pode se declarar protestante. Existem várias nomenclaturas, né, para alguém se dizer, né, fazendo parte do cristianismo. Mas quando alguém diz, eu sou discípulo de Jesus, você automaticamente traz sobre si uma grande responsabilidade. Se você é discípulo, então automaticamente você traz sobre si vários elementos que é impossível ser um discípulo sem que você cumpra aqueles pré-requisitos. E um desses pré-requisitos é justamente carregar a cruz. É impossível ser discípulo sem levar a sua cruz. Um compromisso, né? É um compromisso, exatamente. Muito bem. Amém. A gente está falando ainda nesse gancho de carregar a cruz. A gente sabe que o chamado, né, de Jesus, ele tem um custo, ele requer de nós renúncias. Então, acho que todo mundo, e eu me incluo assim, nesse todo mundo, a gente gostaria de saber como é que foi o chamado de Deus na vida de vocês como casal e como é que Deus foi confirmando esse chamado através dos anos. Acho que os meninos fariam essa pergunta, né? Quer começar? O Senhor, desde quando eu era solteira ainda, eu era secretária da campanha evangelizadora da Igreja de Boa Viagem. E eu sempre trabalhava com campanha evangelizadora. E teve um dia de simpósio de missões que davam aqueles cartazes, a gente decorava a igreja. E era o meu dia de decorar a igreja para o culto de missões. E eu coloquei um cartaz que tinha as fotos de todos os missionários. E quando eu estava colocando esse cartaz, eu senti que o Senhor tinha falado comigo, me direcionando ao país que hoje eu estou, né, África do Sul. E eu guardei no meu coração e falei, se foi realmente o Senhor, se não foi emoção, um dia vai se cumprir, né? E os anos se passaram, e o Senhor, e eu casei, né? E o Senhor ia confirmando com o passar do tempo que um dia nós iríamos fazer a obra do Senhor num campo missionário, mas não tinha falado qual país. Mas eu tinha guardado no meu coração qual país, né? O Senhor tinha direcionado no meu coração. E assim, com o tempo, se passou, fomos trabalhar também, né, lá em Casa Caiada, uma igreja missionária também, que passaram outros pastores, que depois, posteriormente, foram para campo missionário. Posteriormente, fomos trabalhar no Tempo Central com os jovens, com a campanha evangelizadora, e o Senhor sempre confirmando, né, porque o Senhor, ele faz a promessa e ele vai confirmando aos poucos, né, dizendo, eu não estou esquecido, vai chegar o momento. E assim foi, né, quando o pastor nos chamou, o Senhor, ele cumpriu aquilo que ele tinha
falado há muitos anos atrás, né? Sem contar também que teve a questão de trabalhar com a irmã Anabel, né? Sim, Irmã... algo muito interessante. Quando eu fui trabalhar nas escolas, né, como psicóloga, eu fui trabalhar junto com a irmã Anabel, que foi missionária lá na África do Sul, na igreja de Vanderbilt Park, onde nós estamos. Então, foi uma experiência de 4 anos e meio junto com ela, ouvindo sobre Vanderbilt Park. Né? E isso foi só o Senhor confirmando a cada passo até o dia do cumprimento da promessa. Interessante, Trabalhar né? de Deus é perfeito. Né? Interessante. Vai alinhando os caminhos. Interessante que muitas irmãs que a gente posteriormente conheceu, né? Irmã Anabel conversava sobre elas, né? A Deise dizia, olha, a irmã fulana vai lhe ajudar. E Deise sempre discreta, não, irmã Anabel, não, um dia você vai. A irmã fulana. E interessante que no dia que o nosso pastor nos chamou, né? Aí ele estava em uma reunião e pediu para que o pastor Ailton Júnior conversasse conosco. Aí pediu para o pastor Ailton Júnior conversar conosco, anunciar que se nós aceitávamos. Aí foi interessante que nesse momento que o pastor Ailton Júnior estava conversando conosco, Deise lembrou a ele a questão de estar trabalhando, né, com a irmã Anabel há 4 anos. Né? Aí o pastor Júnior, assim, ficou, na hora, realmente, ele ficou até emocionado, né? E ele, me lembro que ele ligou para o pastor e disse, pastor, olha, coisa interessante, o senhor colocou a irmã Deise para trabalhar com a irmã Anabel. Aí o pastor, assim, deu um sorriso. Mas essas coisas, né? Porque eu digo, né? Estar no campo missionário, você realmente precisa ter uma convicção. Né? Você não pode estar, principalmente, sobretudo na África, não é? Sem ter uma convicção de que Deus realmente lhe mandou para ali. Porque os desafios vão ser muitos, as renúncias vão ser muitas. Mas, assim, o que realmente nos fortalece, não é Deus, é a certeza, é a convicção. Eu me lembro que um dia, não é, uma irmã passou por mim e disse assim, olha, estude inglês, porque um dia você vai para o campo missionário onde vai precisar estudar inglês, né? E eu, assim, não estudei o que deveria ter estudado, né? Na realidade, como Paulo disse assim, eu não fui desobediente à visão. Nesse caso aí, eu fui até um pouco desobediente à visão. Poderia ter, né? Já ter me preparado um pouco antes, mas, assim, foram coisas bem específicas, né? Assim, veja que a irmã disse assim, estude. Então, eu tinha muita convicção, sempre guardei comigo. Né, nunca disse a ninguém, até o dia que, antes do pastor, pedir para o pastor anunciar no dia, mas alguns meses antes o pastor me chamou ali com a convenção e perguntou, diante da convenção, se eu tinha chamada missionária. Eu disse, sim senhor, pastor. Aí perguntou qual o país que eu... Aí, nesse momento eu falei ao pastor, aí ele disse amém. E aí esperei, sempre confiando no Deus o Deus que fala comigo, né? Eu saberia que ia falar ao pastor. Glória a Deus. E Deus fez todas as coisas assim de forma perfeita. Amém. E hoje nós vemos, né, o cumprimento Amém. das promessas de Deus. Então, que possamos estar atentos, né, pastor? Amém. Os jovens aí que estão assistindo, que de repente sentem também uma chamada de Deus, esteja atento aos sinais que Deus vai dando, seja sempre fiel, obediente, que no tempo certo Deus irá cumprir. Pastor, nós vamos aproveitar também a oportunidade para estar ouvindo aqui os jovens, estão animados, com vontade de louvar a Deus, ensaiaram para estar aqui adorando. Soube que ensaiaram em inglês, em africano também. Estou esperando ele fazer uma visita lá. Eita, tá vendo? Já ficou o convite aí. Então vamos louvar ao Senhor, e você que está em casa, que conhece também o louvor, não fique apenas assistindo, né? Amém. Convide sua família para estar fazendo desse momento um culto ao Senhor. Vamos louvar? Queremos convidar você que está assistindo e acompanhando o programa para cantar juntamente conosco. Nós vamos cantar um hino que ele fala também sobre o preço do chamado, né? Que mostra que o chamado ele traz lágrimas, tem as suas dificuldades, mas mesmo diante dessas dificuldades, nós queremos e devemos escolher permanecer e esperar o tempo de Deus. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem,
eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a palavra em oração. Meu Deus, está meu coração firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz clamam em nome de Jesus, alcançarão de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz clamam em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Deus. Aleluia. Aleluia! Que bom estarmos aqui e hoje nós estamos com um casal missionário. Então você fique ligadinho aí que daqui a pouco nós vamos estar mostrando também fotos, vídeos. Não é todo dia que temos aqui missionários no Espaço Jovem. A gente vai aproveitar bem Isso. muito. Pastor, a irmã Deise vai estar aqui mostrando pra gente um pouco do trabalho lá. Então, se você que ama missões, intercede por missões, não saia daí, fique ligadinho. Amém. Manda já o link para os amigos, né, os promotores de missões, os que intercedem por missões, para estar também participando deste programa. Pastor, muitas vezes as pessoas se recusam a seguir a Cristo porque dizem que já são bons cidadãos, já dão esmola, não tem nenhum tipo de antecedente criminal, já são bonzinhos, né? Mas a gente sabe que o chamado de Cristo é mais radical que isso. De que forma ser nova criatura é diferente de ser apenas uma boa pessoa, um bom cidadão? É muito boa a sua pergunta, pastor. Eu queria saber só abrindo só um parênteses, eu esqueci um detalhe, né? Queria mandar até também uma saudação ao pastor Edson, missionário Edson, fui pastor em Vanderbilt Park antes de mim. E, assim, uns 2 anos antes, o pastor Edson estava com o missionário Emanuel na África e ligaram para mim. E Deus usou o pastor Edson para mim e disse assim, olha, você um dia vai ser missionário aqui em Vanderbilt Park. Aí eu disse, pastor, aí eu guardei aquela palavra e achei muito interessante. Eu estou dizendo isso porque é a necessidade da convicção, não é? Deus. A convicção de você estar no lugar onde Deus, né? E Deus fala ao seu pastor, então eu lembrei desse fato também. E um abraço ao pastor Edson, ao pastor Paulo Soares também, foram os missionários ali. Pastor, essa pergunta é muito interessante, porque nós temos feito cultos domésticos ali, né? Cultos nos lares, para pessoas que são, assim, já cristãs, né? Uma forma hoje também com a quarentena
e muitas pessoas têm medo de ir para a igreja. Nós também estamos em uma comunidade de irmãs e irmãos idosos, não é? E Deus nos deu essa orientação e temos feito esse culto doméstico e elas convidam seus parentes, né? Convidam familiares ali, se reúnem e a gente sempre traz um tema. E um dos temas que eu falei ali, e todos ali já eram cristãos, era justamente falando sobre o novo nascimento, né? Mostrando o que é ser um cristão. Você entende por que Jesus morreu? Todo mundo sabe por que Jesus morreu, né? Mas entende alguns detalhes, porque ele nasceu de uma virgem, né? Porque todo homem precisa de salvação. E esse ponto aí foi um dos pontos que eu frisava muito. Eu disse, mostrando que independente da questão social da pessoa, ou seja, sua questão moral, em relação às leis, à sociedade, mas espiritualmente, né? Toda a humanidade tem uma dívida, né? Toda a humanidade tem uma dívida que somente o sangue de Jesus pode pagar. E eu fazia essa ilustração e mostrava ali que a humanidade estava perdida, estava com uma condenação, não é? Nenhum poderia ajudar o outro, porque todos estavam sobre essa mesma condenação, todos estavam com aquela dívida. Aí Deus manda Jesus diferente, né? Deus manda Jesus, né, não como um homem que veio por um relacionamento natural, mas ele manda Jesus como um fruto, né, do Espírito em Maria e o torna 100% Deus e 100% homem, justamente o habilitando para resgatar aqueles que estavam perdidos. Então, mostrando que somente Jesus tinha condição de pagar aquele preço, de anular aquela condenação. Então, eu mostrava isso àqueles irmãos, dizendo, olha, independente de a pessoa ser bom filho, de não matar, de não roubar, de não ter problemas com a justiça, mas independente disso, toda a humanidade tem uma dívida, toda a humanidade tem uma condenação e ela só pode sair daquilo através de Cristo Jesus. Glória a Deus. E ao mesmo tempo, quando reconhece, aí foi interessante, pastor Samek, irmã Zenata e irmãos, que eu disse, e naquela hora Deus me deu uma ilustração, eu disse assim, é como se todo mundo estivesse com um vírus. Aí eu aproveitei a questão do vírus, todo mundo estivesse com o vírus, não é? Então, se todo mundo estava com o vírus, o seu sangue não poderia me curar. Isso. Mas aí Deus manda Jesus com o antídoto, né? Com a vacina, não é? Então, o sangue de Jesus, só o sangue de Jesus poderia curar aquele vírus que estavam com a humanidade. Aí eu vi os olhos das irmãs se abriram assim, olharam para mim brilhando e disseram, é por isso, Jesus fez isso por nós. A humanidade estava condenada com o vírus. Mas como é que você recebe essa cura desse vírus? Se você reconhecer que está doente. Sim ou não? Sim. Não é? Mas se você dizer, não, eu não preciso do remédio, daquele sangue, eu não preciso, eu estou bem. Mas lá você pode até estar bem, mas você tem o vírus. E você precisa daquela vacina que vem através do sangue de Jesus. Então, as ilustrações abrem assim a mente para a pessoa entender e culmina justamente na sua pergunta. Independente se você mata, se alguém não mata, não rouba, se não tem problemas com a justiça, se é um bom filho, isso é bom no sentido social, mas espiritualmente a humanidade tem uma dívida, a humanidade tem uma doença, que é o pecado, a humanidade tem uma condenação que veio através do pecado, e somente quando ela reconhece que o único elemento que pode livrar ela disso é o sangue de Jesus, glória a Deus, é que ela recebe isso, né? O benefício já está lá. Aí eu até disse, é como se a vacina já estivesse lá no hospital. Você precisa reconhecer que é um doente e ir até lá e pegar. Então é isso que muitas pessoas não entendem. Não, eu sou bom, pessoa boa, não faço mal a ninguém. Mas aí você precisa mostrar que a humanidade tem uma doença, tem uma condenação, que Jesus já pagou esse preço por nós e que nós só precisamos reconhecer que precisamos reconhecer que somos doentes, precisamos reconhecer que precisamos dessa anulação, dessa condenação, para poder receber isso de Cristo. Amém. Que maravilhoso, né? A gente já começa o programa sendo abraçado, lembrando que a gente já tem o antídoto, que a gente já tem a vacina, que já temos Jesus
a nosso favor, que veio aqui abrir o acesso, o caminho ao Pai. Então você que talvez esteja nos assistindo agora e cheio de problemas, cheio de preocupação, a gente já foi lembrado que o caminho está aberto, você já tem vacina, você já tem antídoto. Então, olha, se você quiser voltar para Jesus, se você quiser se entregar a Jesus, já deixa aqui embaixo nos comentários. A gente vai ficar orando pela sua vida e nós temos certeza que até o final do programa Deus vai continuar falando com você. A gente vai num intervalo bem rapidinho, você não sai daí. Aproveita para compartilhar com seus amigos, com seus familiares, a nossa transmissão nos canais IADPE Live e Rede Brasil Oficial. E você fica aí que daqui a pouco a gente volta. Glória a Deus. Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai. Pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Amém! O Espaço Jovem está de volta. Não esqueça de compartilhar a nossa transmissão nos canais de YouTube, o IADPE Live e Rede Brasil Oficial. Você conhece alguém que está passando pelo que a gente está conversando aqui hoje? Então não esqueça de compartilhar com ele também o link. Muito bem, estamos conversando hoje sobre o tema O Custo de Seguir a Cristo. E conosco está o casal de missionários, o evangelista Augusto Félix e também a nossa irmã Deise. Nós vamos dar continuidade aqui ao assunto. Pastor, irmã Deise, eu acho que todo mundo em casa está ansioso para ouvir aqui relatos, um pouco sobre o trabalho missionário na África. E a pergunta que vamos fazer aqui de começo tem algo a ver, né? Quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram na África do Sul? Mas eu não queria que o senhor respondesse agora. Temos aqui algumas fotos e vídeos do trabalho lá na África do Sul. A produção vai estar passando e eu queria que o senhor, irmã Deise, fosse aí comentando. E após os vídeos e as fotos, nós vamos responder essa pergunta. Quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram na África do Sul? Ou seja, a gente vai ficar no suspense. Vamos conferir os vídeos e as fotos? Aí é a frente do templo, né? Foi a nossa apresentação, nosso pastor, irmã Judite. Ali são alguns jovens, esses jovens são lá da sede, a filha do pastor Emanuel. Essas crianças, né, são do templo sede. Essas também, e Vivi sempre ali. Acho que aí é Kennedy, né, Deise? Na sede também. Sempre estamos ali participando, né, da Santa Ceia, dos trabalhos. Isso aí é a congregação lá em Vanderbilt Park, os irmãos. Isso aí foram os irmãos que foram batizados, né? 5 irmãos e posteriormente mais 4, né, lá de Vanderbilt Park. Esse batismo foi na sede e os irmãos mais idosos foram batizados lá em Vanderbilt. Mais uma vez, né, ainda no culto lá na Kennedy, na sede também. Muito bem, nós temos alguns vídeos também, pastor. Amém. Isso é uns trabalhos sociais, né, que a gente, principalmente o inverno lá na nossa cidade é muito intenso, né? As temperaturas chegam até, às vezes, a menos 10, menos 8. Olha aí. Realmente aí há muitas pessoas que moram nas ruas. E assim, o trabalho é um pouquinho só, né? Não é muito, mas o pouquinho que a gente faz, levando o pão do céu e o pão da terra, né? Glória a Deus. A África do Sul, apesar de ser um país assim que as pessoas
consideram assim como assim a Europa da África, mas há uma divisão, né, muito grande, né, entre as classes mais altas e as classes mais pobres, né? A pobreza extrema realmente é muito grande. E ali a gente aproveitava para pregar o Evangelho e também amenizar um pouquinho do sofrimento. Aleluia. Muitas dessas pessoas diziam que essa era a primeira refeição que eles estavam tendo, né? Meu Deus. Durante todo o dia. Então, e aí, acho que a temperatura estava em torno de 6 graus, 5 graus mais ou menos. E você vê, a história desse rapaz é muito interessante, né? Você vê já pessoas de todos os grupos, né, étnicos aí nas ruas, não só apenas os negros, mas você vê africanas também, os brancos, né? E muitos deles foram ali devido às drogas, né? A África do Sul é um dos países mais liberais do mundo, Pastor Samek. Onde a droga é liberada, onde hoje já se vende até aquela droga, né, cigarro, até no shopping, né? Você compra produtos. Então é um país, a BBC classificou a África do Sul como um dos países mais liberais do mundo. Poligamia, drogas, maconha, aborto, e outros. Realmente vai culminar na pergunta que o senhor vai fazer, né, dos desafios de estar ali. Só reforçando, pastor, vendo esse trabalho, né, maravilhoso que a igreja está fazendo lá, através da vida do senhor, da irmã Deise, os demais missionários, aí vem o reforço para nós que estamos aqui, de continuar intercedendo com a oração, Amém. Continuar contribuindo. Exatamente, né? O nosso pastor, né, tem cuidado dos missionários, né? Nos dando condição, né, de trabalhar, né? Cuidando de nós para que a gente trabalhe ali, faça a obra de Deus, né? Enfrentando as dificuldades, mas graças a Deus a igreja, o nosso pastor tem cuidado para a glória de Deus dos missionários. Pastor, eu sei que a pergunta ela abrange assim muitas coisas, né? Mas assim, se o senhor tivesse que citar, o senhor irmã Deise, assim, alguns desafios, que eu sei que são muitos, quais foram os principais desafios assim que vocês enfrentaram quando chegaram na África do Sul? Quer começar aí? São muitos, né, pastor, como o senhor mencionou. E um dos maiores desafios que enfrentamos inicialmente e continuamos enfrentando é a questão religiosa, né? Então, o peso espiritual é muito grande. Nós estamos ali numa atmosfera muito pesada, né? De pessoas que, muitos deles estão cegos espiritualmente, vivem nas suas culturas, nas suas tradições, sempre indo em busca de curandeiros, de feiticeiros, de bruxos. Então, é uma área espiritual muito pesada que a gente precisa de um reforço vindo do Senhor, né? Para que Ele nos sustente, nos ajude, para que os olhos daquelas pessoas sejam abertos, né? Que eles possam realmente entender quem é Cristo, o verdadeiro Evangelho, porque muitos ainda estão seguindo, né, entre aspas, ao Senhor, estão indo para uma igreja, estão congregando, mas ao mesmo tempo estão também indo em busca disso tudo, né? Então é uma linha muito tênue que a gente enfrenta, mas o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado a cada dia, né? Se não fosse o Senhor conosco, né, é Ele que tem nos ajudado. É interessante, né, pastor, que na primeira semana que nós, acho que no primeiro mês que nós estávamos ali na África do Sul, assim, eu me lembro que um dia nós estávamos em casa e de repente veio uma tribulação, uma angústia muito grande, aquela presença maligna muito forte. Assim, ontem, inclusive, eu estava escalado pelo pastor lá em Limoeiro, né, no Congresso de Jovens, e estava falando, né, de Elias, né, que enfrentou tantos desafios, mas quando Jezabel chegou e disse que ia matá-lo, ele teve medo. Então, eu entendo hoje que aquela investida foi justamente para que a gente tivesse medo. Medo de fazer o que Deus quer, vivesse ali somente, né,
vivendo como se dissesse, vamos, estou aqui fazendo o básico, mas não realmente avançasse no mundo espiritual, né? Não realmente quisesse fazer alguma coisa para o reino de Deus. Então o diabo, eu entendi que ele queria nos amedrontar e veio aquela tribulação e eu me lembro, né, nós pegamos na mão do outro, começamos a cantar hino da harpa, começamos a orar, chamar o Senhor e eu me lembro que foi ali uns 20 minutos de batalha intensa, mas graças a Deus, né, o nosso Deus sempre chega, né? Amém. Sempre chega depois de guerrearmos e clamarmos e orarmos, aí nós começamos a sentir a presença do Espírito Santo ali na sala da nossa casa e aí começamos a nos alegrar. E era como se o Senhor nos dissesse, né? Vocês não estão aqui sozinhos. Aleluia. Não é? E sem contar a quantidade de irmãos, né, que às vezes mandam mensagens, né, dizendo para nós, olha, eu estou orando por vocês, eu senti de jejuar por vocês, né? O nosso pastor sempre leva a igreja a orar pelos missionários, os pastores, né, os obreiros sempre estão orando, os dirigentes de círculo de oração sempre orando por nós. Mas eu entendo que quando você chega na África do Sul, né, eu sei que esse também é o contexto de outros países da África. Se você chegar na África do Sul apenas como olhando para as belezas do país, né, a África do Sul é um dos países mais bonitos do mundo, né? O senhor conhece, já esteve ali com o seu pai, foi missionário ali. Então, a África do Sul é um país lindo, é um país, né, que tem muita estrutura. Se você chegar para morar, você acredita que você não vai ter problema nenhum, não é? Você tem um país bonito, com muitos recursos, mas quando você chega realmente para fazer a vontade de Deus, você entra no mundo espiritual, você realmente vai sentir um desafio muito grande. E eu me lembro... Entra numa guerra. Entra numa guerra. Eu me lembro que muitas vezes, quando eu me lembro que um dia eu estava pregando, e quando eu terminei de pregar, eu ouvi o diabo dizer comigo, tenha cuidado, você está no meu território. Né? Mas aí nós nos derramamos debaixo da proteção do Senhor. Glória né? a Deus. Amém. Debaixo da misericórdia. E eu sempre digo, né, aos irmãos ali que eu não estou ali, não é porque a Bíblia, eu sempre digo, a Bíblia não nos ensina em relação ao inimigo termos, eu sempre duas coisas, né? Nós não podemos nem subestimá-lo e nem superestimá-lo. Isso. Né? Você nem pode brincar com ele, dizer que ele não pode destruir, não pode fazer nada, né? Tem até pregadores que ficam dizendo, pise. Não, Jesus nunca nos ensinou isso. Jesus disse, olha, acautelai-vos. O diabo, vosso adversário, né? A Bíblia diz, né? Anda ao vosso derredor buscando a quem possa tragar. Você não pode brincar com ele. Você não pode subestimá-lo. Você não pode achar que ele... não. Jesus não nos ensina. Jesus manda ter cuidado. Até porque, historicamente falando, né? Todos os grandes exércitos que subestimaram os seus inimigos foram derrotados. Não é? Mas, por outro lado, se a gente não pode superestimá-lo, você também não pode subestimá-lo, você não pode superestimá-lo. Ou seja, você não pode ficar ali travado com medo de fazer a vontade de Deus, preocupado com o que o inimigo pode fazer. Nesse aspecto aí, você tem que confiar em Deus. Porque maior é quem está conosco, Amém. não é? Amém. Você vai debaixo da graça, debaixo da misericórdia, debaixo da proteção, reconhecendo que não é nada, reconhecendo que não é por causa dos seus méritos, da sua capacidade, da sua fidelidade, não é porque você é bom, porque não. Mas você está sempre pedindo a Deus, Jesus, se tu me trouxeste aqui, me guarda, Aleluia. não é? Se tu me trouxeste, então me protege. Se tu queres que eu fale, então eu vou falar. Então, porque o inimigo sempre vai tentar lhe amedrontar. Dentro dessa realidade, eu me lembro de um dia que eu estava indo para a Santa Ceia de Johannesburgo, né, que sempre cooperamos todos os meses, né, tanto na sede como na Kennedy. E um dia à tarde, eu comecei o culto mais cedo à tarde. Na época, a gente ainda tinha 2 cultos, um de manhã e outro à tarde. Né, hoje, até quando o nosso pastor foi, né, também para a gente cooperar, a gente tem o culto de manhã e na Santa Ceia nós temos o culto de manhã e à tarde. Então, eu comecei o culto um pouco mais cedo à tarde para pregar e já ir para Johannesburgo. E eu me lembro que
quando eu terminei de falar e avisei os irmãos que estavam indo para Joanesburgo, aí o Senhor deu uma palavra naquele dia, né? E eu senti que foi uma palavra forte, né? Porque pessoas estão presas ali, né? Muitas pessoas presas. E quando o Senhor traz uma palavra que abre os olhos, que liberta, você sabe que isso gera, né, ódio no mundo espiritual. E quando eu terminei aquela palavra, uma irmã da igreja, não é, ela sentiu no coração que o diabo ia tentar contra a nossa vida naquele caminho para Joanesburgo. A irmã, inclusive a irmã Chica, não é? Aí ela disse, meu Deus, guarda os teus servos, Senhor. Deus falou com ela. E a irmã Chica mora numa cidade depois da nossa, caminho sentido Joanesburgo, né? E ela, inclusive, mora até um pouco próximo da BR, da estrada. E ela ficou ali, intercedendo por nós. Jesus, teus servos vão para Joanesburgo, guarda os teus filhos, guarda os teus filhos, guarda os teus filhos. E ela disse que botou o celular, sentou numa cadeira e botou o celular ali perto dela, esperando receber uma ligação, mas intercedendo pela nossa vida. E justamente, eu ia sentido Joanesburgo, assim, a faixa a África do Sul é faixa inglesa, né? Então eu estava ali na faixa de velocidade de 120 km, assim, completamente tranquilo na minha faixa, sem ultrapassar ninguém. De repente um carro veio fazendo zigue-zague por trás, zigue-zague, e quando ele cortou outro carro e ficou atrás do nosso, ele ia bater, acho que uns 150 quilômetros atrás de nós. Seria realmente a morte. Mas aí ele, de repente, tirou do nosso carro, mas a traseira dele ainda bateu nas duas portas, que da direção inglesa, né? Bateu assim na porta de trás e na minha porta. E foi um livramento. Eu segurei o carro para não sair da pista. Depois ele saiu da pista e capotou várias vezes, não é? Capotou várias vezes. E depois eu parei o carro, muito nervoso. E ao mesmo tempo, só deu tempo quando eu vi pelo retrovisor, dizer: Jesus, tenha misericórdia de mim. E Jesus realmente, mas aquele carro saiu da pista e capotou várias vezes. Mas resultado, aquele camarada estava com a família, 2 crianças. Não podia ser uma pessoa inconsequente, né? Foi uma coisa espiritual. Que ele estava com 2 crianças, a esposa, né, grávida, né, já perto de ter neném. Aí, assim, foi no começo, logo que nós chegamos, pouco, né? Ainda praticamente não comunicava muito pouco com o inglês. Aí liguei para o missionário Emanuel, ele veio. E o missionário Emanuel perguntou àquele rapaz: rapaz, o que foi que você fez? Você com a sua família? E ele disse assim: eu não sei, de repente, alguma coisa. E aquele rapaz era de uma seita, né, ali daquele país. Ele ainda estava com a roupa da seita. Meu Deus. E realmente eu sei que foi uma investida maligna, né? Uma investida maligna. E eu me lembro que nessa palavra eu disse assim: irmãos, o inimigo pode até destruir os nossos bens materiais. Nesse mesmo dia que eu preguei indo para Joanesburgo, mas ele não pode destruir a nossa vida, não é? E realmente culminou, mas nós estamos debaixo da proteção de Deus, debaixo do sangue, sem confiar 1% em nós, né? Sem confiar 1% na nossa capacidade, na nossa fidelidade, sem confiar 1% em nada que diga respeito a nós, mas debaixo 100% da misericórdia, protegido pelo Senhor, e eu sei que Ele é poderoso para nos guardar. Mas eu enumeraria, como o senhor disse, esse desafio espiritual, como a irmã Deise disse, né? O desafio cultural, né? A África do Sul, ela é um país culturalmente assim complexo, né? Porque talvez você não saiba, né? Mas a África do Sul, até o ano de 94, viveu sob um regime de segregação racial, chamado apartheid, não é? E esse regime de segregação, né, dividia as pessoas pela cor, né, negros e brancos, né, para o lado, e isso ainda traz muito conflitos, né? Ainda há muito ressentimento, né? Essas coisas ainda não foram bem resolvidas. E isso, às vezes, resultam em conflitos, né? O desafio hoje social da África do Sul também, porque a África do Sul hoje recebe muitos imigrantes, né, ilegais dos países mais pobres ali, próximo, né, da África do Sul. Então, pessoas que
atravessam a fronteira ilegalmente para trabalhar. Então, isso gera um pouco de xenofobia, né? Ainda muita gente que dizem que os imigrantes vêm roubar os seus empregos. Então, toda essa carga cultural, não é, gera uma complexibilidade muito grande, né? E o desafio religioso, eu separo a questão do desafio espiritual também como desde, né, religioso, porque espiritualmente a gente está ali, né, dentro de uma atmosfera pesada, difícil, né? O inimigo, né, a gente sabe da conjectura do continente africano. E religiosamente a gente vive também uma realidade difícil, que também não é só vista na África, né? De um lado você vê igrejas secularizadas, não é, igrejas onde o mundanismo já tomou conta, né? Por exemplo, existe até igrejas que já existem smoking area, área né? fumante. Área de fumantes. Aí você veja como, né? Já existe isso. E, por outro lado, você vê igrejas misturadas, né? O sincretismo religioso, que misturam o cristianismo com crenças tradicionais. Então, é toda aquela questão. E, por outro lado, também, né, um motivo que você deve orar, né? O crescimento islâmico é muito grande na África do Sul, não é? Muito grande. A coisa mais comum de você ver, você está nos lugares públicos, é você ver o crescimento. Assim, eu conheço alguns, né? E assim, você primeiro tem que fazer uma amizade com eles, não é? Amizade, ganhar a confiança deles, para eles. E aí você pouco a pouco vai falando aos poucos, vai conversando, vai falando, para poder realmente, eu acho que é um dos grandes desafios desse mundo moderno, é você realmente alcançar para Cristo, né, esse grupo religioso. Mas a África do Sul é um país cosmopolita, né? Você vai ter todas as religiões. Você tem o islamismo, você tem o hinduísmo, que também é forte por conta dos indianos que foram trazidos no Império Britânico, né, que já são indianos sul-africanos, né? Você tem, né, as crenças tradicionais, você tem, né, esse esfriamento do cristianismo ali, apesar de ser um país que se declara protestante, cristão, mas você vê o esfriamento e você, né, enfim, há muita dificuldade. Então, as pessoas aprendem, Evangelista Samek, aprendem um cristianismo diferente, não é? Então, muitas vezes elas chegam para a nossa igreja, é muito mais difícil você discipular pessoas que aprenderam errado. Não, sou cristão toda a minha vida, ninguém nunca me ensinou que eu tenho que deixar a bebida, que eu tenho que deixar o cigarro, que eu tenho que deixar os witch doctors, né? Que são os curandeiros. Para você ter a ideia, os curandeiros na África do Sul, eles têm registro, eles são reconhecidos pelo Estado, não é? Então, ele tem poder até de um médico. Então, também, além dos witch doctors, tem os sangomas, né? Que são os feiticeiros. Então, tem gente que está na igreja, mas tem raiva de outra pessoa e vai lá. Conheço, né, um jovem que estava indo para a nossa igreja e depois ele teve raiva, achou que alguém roubou alguma coisa dele e foi lá no feiticeiro para que aquela pessoa fosse castigada. Então, e você tem que... É um trabalho de ensino muito grande, né? Porque as pessoas vivem toda uma história aparentemente cristã, mas não entendem a essência. Agora, obviamente, né, como o Evangelho de Jesus é poderoso em todos os lugares. Amém. Nós temos bons crentes, servos de Deus, né? Pessoas de oração, né? Assim, eu acho que a maior alegria, né, de quem está na missão não é nem você ver o domingo, muitas pessoas vão, mas tá ali no culto de oração. E você vê os irmãos dobrando o joelho ali 1 hora, orando, buscando. Então, você vê que um crente que vai ao culto de oração, para o culto de doutrina, não é? Então, você tem bons crentes, né, fiéis ao Senhor. Graças a Deus, o Senhor está levantando também umas jovens ali, comprometidos, né? Jovens que gostam da palavra. Aleluia. Inclusive, jovens que se espelham aqui, né? Que acompanham a programação aqui do Brasil, da nossa igreja, que o sonho deles é um dia virem aqui no Brasil, né? E graças a Deus vai se espelhando
né, nos jovens brasileiros, né, ver ali os cultos do Templo Central. E o poder do Evangelho é o poder do Evangelho em qualquer lugar. Aleluia. Em alguns lugares é mais difícil, né? Mas Jesus é o mesmo. O Senhor tem batizado com o Espírito Santo ali. Glória a Deus. Graças a Deus tem batizado, Pastor, né? olha, a gente quer saber mais sobre isso. Inclusive, tem uma pergunta que eu já vou deixar você curioso. A gente quer saber como foram os primeiros cultos de vocês ali na África do Sul. Aí o senhor continua contando mais desse começo pra gente, dessas experiências que Deus tem vos dado. Mas a gente vai precisar ir para o intervalo bem rapidinho. Você fica aí, né? Como você já percebeu, tem muita conversa para rolar aí. Então fica aí que daqui a pouco a gente volta. Seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Seguirei, eu levarei a minha cruz. Se a bonga Jesus, se a bonga bonga ma Jesus, se a bonga Jesus, se a bonga Jesus, se a bonga bonga ma Jesus, se a bonga Jesus, se a bonga ahambanati, oh ahambanati, oh ahambanati, se a bonga ahambanati, oh ahambanati, oh ahambanati, se a bonga. Glória a Deus! O Espaço Jovem já está de volta. Encontre agora mesmo a nossa transmissão nos canais de YouTube, o IADPE Live e Rede Brasil Oficial. Compartilhe com seus amigos e familiares, chame todos para assistirem junto. Amém. Nós estamos conversando hoje sobre o tema O Custo de Seguir a Cristo. E conosco está o casal de missionários, o evangelista Augusto Félix e a irmã Deise. E a gente vai dar prosseguimento à conversa, mas antes, pastor, eu acho que quem está em casa ficou curioso com o que os meninos cantaram. Eu acho que o senhor e a irmã Deise poderiam dar uma traduçãozinha. Irmã Deise, já jogou para a senhora. Isso, a tradução significa você caminhou conosco e nós somos gratos, né? Se abonga isso. E essa é a tradução, indo muito cantado por Amém. Todos nós lá na igreja. Uma bênção. Amém. E voltando, né, à nossa conversa, a gente ficou devendo, pastor, aqui do bloco anterior. A gente perguntou como foi, né, como foram os primeiros cultos que vocês tiveram ali na África. E como é que a Igreja da África do Sul reflete o espírito pentecostal que a gente tem aqui no Brasil? Deise, a senhora pode começar falando, depois o pastor fala também. Sim, claro, né? Os nossos cultos, nós estamos numa igreja, né, que a base ela é portuguesa, então nossos cultos, eles sempre são traduzidos para o inglês. E nós cantamos os nossos hinos da harpa, nos nossos cultos de doutrina, cantamos os hinos em inglês, também os hinos em português, os mesmos hinos, né? Como também os hinos nas outras línguas, como Xangana, como o Suto, Zulu. E o mesmo Deus, né, que faz presente aqui, ele é o mesmo Deus que também marca a sua presença lá entre nós nos cultos, né? E sentimos sim a presença do Senhor, como o pastor falou no bloco anterior, né? Tem irmãos que foram batizados com o Espírito Santo, né, que estão lá orando, buscando a face do Senhor, entendendo que esse é o único caminho. Né, é o caminho que leva ao céu, é o caminho de santidade e o Senhor tem se feito presente nos nossos cultos para a glória do Senhor. Amém. Pois é, né? É assim, os primeiros cultos foram, assim, para nós foi, assim, interessante, né? Assim, Tem um choque, pastor? Chega. Exato. Assim, o choque, eu acredito que foi mais, assim, quando você chega no país, né? Assim, aquelas primeiras semanas, né, o primeiro mês, realmente você... eu acho que uma das coisas assim, um choque maior, as primeiras semanas eu fiquei hospedado na casa, né, do missionário Emanuel, né, até porque o pastor estava conosco
lá em Johannesburgo, aí íamos para cultos na sede, culto em Kennedy Street, e depois o pastor me apresentou, porque todas as minhas malas estavam ainda na casa do missionário, né? Eu estava ali resolvendo ainda algumas coisas, mas assim, no momento que ele veio, nos deixou em casa, não é assim, aí depois todo mundo voltou, aí ficou somente eu e ela dentro de casa, e aí foi realmente o momento que a ficha caiu, né? A gente olhou assim, mas tudo isso faz parte, né? Do tema que nós estamos falando aqui, né? De você renunciar por amor à vontade de Deus. E os primeiros cultos, assim, eu acredito que o mais, assim, diferente foi a questão da tradução, né? Assim, eu já tinha ido na Argentina pregado com tradução, mas, assim, você vai se adaptando cada vez mais, né? Vai se adaptando. Mas, assim, a igreja, graças a Deus, nos recebeu muito bem, né? Nos abraçou, os irmãos felizes também, porque, né, graças a Deus, o pastor continuava mandando missionário, né? Os irmãos muito gratos, assim. Eu acredito que a coisa mais, assim, me impressionava ali naqueles irmãos, o pastor Edson tinha voltado, cumprido ali o seu tempo ali naquela igreja. Mas, assim, a gratidão, né, dos irmãos em saber que o nosso pastor não tinha deixado eles sozinhos, né? Então, os primeiros cultos foram realmente, assim, muito interessantes. E também conhecendo os irmãos, né? Eu não conhecia a igreja, e conhecendo, e realmente bons. E uma igreja, obviamente que, graças a Deus, Deus tem nos dado aqui em Pernambuco, né, um mover espiritual muito grande. Né? Por isso que nós temos também, né, levado o que aprendemos aqui. Então, mas é uma igreja pentecostal, uma igreja animada, os irmãos, não também se espelham muito com o que vem aqui nos cultos. E assim Deus vai nos abençoando. Amém. Muito bem. Pastor Irmandez, a gente está falando sobre o custo, né, de seguir a Cristo, mas não poderíamos também deixar de falar, pastor, sobre a recompensa, né? Que recompensas a Bíblia promete para todos aqueles que chegarem ao final da jornada com fidelidade? E que bênçãos vocês têm vivenciado lá no campo missionário, né? Como consequência de ter obedecido, atendido o chamado de Deus para a vossa vida? Olha, pastor, assim, eu estava pensando, né, quando eu assim, também vi as perguntas, essa pergunta eu acho que foi uma das que mais me marcaram, né? Porque, assim, é impossível você fazer a vontade de Deus em todas as esferas da sua vida sem dizer que você vai fazer a vontade de Deus e não vai renunciar a nada. É impossível. Automaticamente, quando alguém abraça fazer a vontade de Deus, ele sabe que uma das consequências é você deixar. Jesus fala várias vezes de deixar pai e mãe, né, deixar o mundo, deixar, né, as riquezas daquele jovem rico. Então, o deixar para aqueles que seguem a vontade de Deus é uma coisa que você não pode se separar disso. Você deixa. Então, né, deixamos nosso país, nossa família, nossa igreja. Mas, assim, eu que acredito que a maior recompensa, né, além daquela que nós sabemos que a Bíblia nos oferece, né, até porque um dos discípulos perguntou a Jesus, o que é que a gente vai ganhar? A Jesus disse, aqui 100 vezes mais e por fim a vida eterna. Mas eu entendo que esses 100 vezes mais, eu acho que eu me sinto muito recompensado. Primeiro, em saber que estou sendo útil para o reino de Deus. Glória a Deus. Não é? Graças a Deus, aqui no Pernambuco, a nossa igreja tem muitos talentos, né? Muitos pregadores. Não é? E mesmo assim ainda não atende a demanda, né? Que, graças a Deus, a dinâmica, nosso pastor presidente, né? Eu trabalhei com ele ali na estatística, eu sei o quanto ele ainda tem necessidade de preletores e pregadores para enviar para aqui, para o interior. Eu sei que a necessidade de obreiros ela é uma questão, né, geral. Mas aqui a gente tem mais. Mas eu acho que lá você se sente muito mais útil, né? Você se sente, o missionário faz tudo. O missionário varre, o missionário faz comida, né? O missionário cuida do jardim, o missionário conserta as coisas. Quer dizer,
Então, você faz a visita, vai ali com o irmão que está... eu sei que essas coisas são feitas aqui, mas assim, o valor que os irmãos dão à sua presença ali, sabe? Já é uma recompensa para você. Né? E eles, principalmente nessa quarentena, a gente ouvia muitos irmãos dizerem assim: meu Deus, eu sou grato ao pastor Ailton, muito obrigado ao pastor, porque em meio a essa quarentena, essas crises financeiras, o nosso pastor não deixou a gente sozinho aqui. Aleluia. Não nos deixou só. Tem deixado um pastor aqui para cuidar de nós, para nos visitar. Então, quando você se sente bem em saber que está sendo útil, não é? Talvez não tenha outro, né? Ali nós temos muita dificuldade de obreiros, né? Então, mas você se sente útil, né? E eu acho que uma outra recompensa que eu vejo, além dessa questão de você saber que você está sendo útil ao reino de Deus, é a recompensa de ver o operar de Deus. Glória a Deus. Não é? Quando eu vejo ali, por exemplo, eu sempre digo, no campo missionário, sobretudo ali no contexto sul-africano, graças a Deus a gente tem escutado testemunhos, né? Irmãs que já... a gente tem uma irmã que testificou que Jesus curou ela de câncer. Glória É a irmã Maria João, a esposa do diácono, e cura as portas de emprego, muitos milagres. Mas assim, eu acho que no campo missionário, ali na realidade da África do Sul, eu acho que o maior milagre que a gente vê é quando você vê uma vida realmente transformada pelo poder. Aleluia. Entendendo o Evangelho, se tornando um discípulo de Jesus mesmo, não um religioso. Não apenas mais uma pessoa que está dentro de uma igreja, mas realmente quando você vê a transformação de uma vida que deixou ali as drogas, que deixou ali a prostituição e que deixou ali os ídolos, e começa a entender, e você vê aquela pessoa de joelhos dobrados, chorando, né? Eu sempre digo, né? Tem um jovem ali que Deus fez uma obra muito grande na vida dele, ele libertou das drogas, né? Libertou, né, de uma vida terrível, né? E até do que ele entendia o que era o evangelho. Toda a vida dele ele sempre foi cristão, mas, né, um cristão que ia para uma igreja, mas continuava com aquela mesma vida e ele nunca foi confrontado a abandonar aquilo. Mas Jesus entrou na vida dele, né, e ele entendeu e foi renunciando. E eu vi aquele jovem de joelhos dobrados e ele orando, clamando, dizendo: Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda. Não me deixa voltar atrás, não me deixa cair, não me deixa, Senhor. Me enche do teu espírito, me enche. Você via aquilo ali, eu acho que é uma das maiores recompensas, não é? Amém. E você saber que Deus vai cuidar de você. Glória a Deus. Não é? A gente tem fé, o nosso pastor tem cuidado de nós, né? E a gente sabe que, por mais que você tenha deixado algumas coisas, mas você sabe que Deus vai cuidar, não é? Eu acho que todos os missionários têm testificado isso, o cuidado de Deus. Mesmo quando saíram. O senhor é filho de missionário e é missionário também. Amém. Não é? E eu sempre vejo, né? Eu olho para os missionários da nossa igreja, não é? Você olha, por exemplo, pastor Ailton foi missionário, né? Veja, Deus cuidou dos seus filhos, né? Pastor Júnior, Deus cuidou, pastor Paulo Soares, né? Os seus filhos, aí, uma filha casada com um diácono, o outro é um obreiro, pastor Edson, né? Os seus filhos, né? E outros que são abençoados, não é? Deus cuida, pastor Paulo Sóstenes, filho do missionário, hoje é missionário. Então, eu sempre vejo Deus recompensando os missionários, né? Recompensando, porque, assim, por mais que as pessoas achem, muitos não sabem a renúncia que um missionário faz, né? De estar fora do seu país, da sua família, a solidão, as lágrimas, as batalhas espirituais, não é? Eu vejo uma irmã até, uma vez, uma irmã mandou uma mensagem para mim: mas o senhor está aí num país, não é? Aí eu disse: minha irmã, a senhora está vendo só isso, a senhora não acompanha a minha vida. Eu acho que muita gente também, pastor, confunde e acha que o missionário está ali fazendo turismo, exatamente, passeando. Mas não, né? Está bem longe dessa realidade. Dessa realidade, turismo, né? Exatamente. É como eu disse, quem vai para... Se você for para... Até as pessoas têm uma visão da África, né? Acha que a África é só assim... Até alguém me perguntou assim: mas o senhor vê leão assim na rua? Eu disse: não, irmão. O leão é no zoológico, né? Para quem vai. As pessoas acham que a África é só assim... que chega lá, tem um menino
morrendo, a selva, que não tem carro, que não tem... Não, a África é um continente, tem países, tem pobreza agora. A pobreza, em muitos lugares tem pobreza extrema, né? Mas a África tem tudo que todos os países têm. Tem ricos, tem pobres, tem bairros pobres, tem bairros ricos, então tem tudo, não é? Agora, eu sempre digo, se você vai para a África do Sul, se você fosse, como dizem, né? As pessoas sempre perguntam, o que é que você vem fazer aqui? É business? Não, eu digo, eu não sou missionário. Né? Quem vai para a África do Sul, e tem outros brasileiros que moram lá, que vão como business, né? Como executivos, né? E não tem problema nenhum, mas assim, você não foi ali para isso. Você foi para cumprir uma missão espiritual. Glória a Deus. E a batalha está justamente aí, não é? Você está lutando com as trevas, né? Eu digo, quem vai morar, se você perguntar assim, um país do mundo que uma pessoa pode ir morar, a África do Sul seria um ótimo país. Agora, quando você vai fazer a obra de Deus... Trabalhar para o reino. Trabalhar para o reino, trabalhar com vidas, com libertação de vidas, né? Pregar o evangelho. Aí, então, você vê que ninguém sabe as noites de sono, né? Que você passa, as batalhas. A gente tem tido uma experiência muito interessante que, geralmente, o sábado para o domingo, que antecede o service, né? O culto, geralmente é o dia da batalha, né? E a gente não vai para, digo isso sem nenhuma ostentação, até porque isso não é mérito nenhum. Mas assim, o domingo já sabe-se, claro que pode se jejuar, mas é o dia de você ir para o service de jejum, em jejum. Porque o sábado já começa aquela batalha. É batalha espiritual à noite. Tem noite que a gente passa a noite sem dormir e vai para o culto, assim, depois de uma noite sem dormir, mas... No final, Jesus, no final, Jesus sempre é glorificado. Amém. Sempre é glorificado, não é? Não é? E Deus sabe também que, né, o Senhor conforme ajuda-nos, a alegria de Deus vem, não é? A paz de Deus, não é dizer que você está lá e dizer, você vive a semana em toda só em angústia, e não. O Senhor alegra a nossa alma, né? Amém. As Tem tribulações vêm. Tem consolo, tem alegria. Consolo, tem graça, né? Porque ninguém vai aguentar. Deus sabe que a gente não aguenta viver só assim em tribulação. Vem a tribulação, vem a luta, mas vem a alegria de Deus, vem a paz, vem a experiência. E assim, o pastor Edson, ele me dizia uma coisa, né? Ele dizia assim, Augusto, você vai ver que nesse ambiente de batalha da África, você vai ver que a resposta da oração vem mais rápido. Amém. Glória a Deus. A resposta é como se Deus desse um upgrade, né? Um turbo, para que você suporte. Né? Você vê também, você tem batalha, mas você vê a mão de Deus. Glória a Deus. Você vê milagre, você vê os irmãos testificando, agradecendo, não é? E assim o Senhor vai nos dando graça, vai nos ajudando, né? Fazendo a vontade de Deus. Eu acho que o mais importante é saber que está na vontade de Deus, né? E nós temos 100% de convicção na vontade de Deus, na direção do nosso pastor, da igreja do Senhor. E ao mesmo tempo saber que você está fazendo algo para o reino de Deus, né? Amém. É claro que dentro das nossas limitações, da nossa capacidade, eu sei que outros poderiam fazer muito mais, mas assim, a gente tem consciência de que estamos tentando fazer alguma coisa para o reino de Deus. Amém. E ouvindo o senhor falar sobre isso, sobre, né, essa batalha que se enfrenta no trabalho missionário, a gente já vai caminhando aqui, pastor, para uma das últimas perguntas da gente, né? Chegamos à conclusão de que vale a pena seguir a Cristo, vale a pena obedecer o chamado, vale a pena carregar a cruz, vale a pena ir para essa batalha que vocês enfrentam diariamente, vale a pena? Vale, muito a pena, né? Porque a gente vai com a convicção que Cristo está indo conosco. Aleluia. Né? No mundo vamos ter aflições, né? Mas temos que ter bom ânimo. Né? Nas Escrituras vem, né, nos orientando acerca disso. Então, nós somos seres humanos, passamos por aflições, perdas, dores, mas sabemos que o Senhor está segurando as nossas mãos, nós não estamos sozinhos. Né? Então, vale a pena quando a gente deixa tudo por amor
ao Evangelho, por amor de Cristo, né? Em saber que você vai levar outras vidas para este caminho, né? Um caminho que é o melhor caminho para se estar, que é na presença do Senhor, buscando ao Senhor, né? Vivendo uma vida de entrega, né? Totalmente. Então, vale muito a pena, né? Por mais que passamos por noites difíceis, escuras, por tribulações, aflições, mas sabemos que no final tem uma grande recompensa, né? Como a recompensa que já foi dita, só em ver os irmãos ali firmes na caminhada, buscando ao Senhor, com a vida sendo transformada, então já é uma recompensa muito grande, né? Em saber também que o Senhor nos escolheu para fazermos um pouquinho, né, para Ele, essa recompensa também já existe. Então vale muito a pena você seguir, né, o ID do Senhor Jesus. Glória a Deus. E eu quero dizer, pastor, para o senhor, para a irmã Deise, que o trabalho que vocês fazem é um trabalho glorioso, que os senhores não estão sendo apenas um canal de bênção para os irmãos que estão ali na África, mas para nós também, né? A juventude aqui olham para vocês e veem referências, é isso? E tanto lá como as pessoas aqui estão sendo alimentadas, alcançadas pelo testemunho e por essa devoção que vocês têm com a obra de Deus. Amém. É isso. Muito bem. Amém. Jesus Cristo morreu pelo perdão de nossos pecados e nos abriu as portas dos céus para um novo relacionamento com Deus. Isto é chamado de graça, mas não foi de graça, pois custou a vida do nosso Salvador. Em 1 Coríntios 6:20, Paulo diz: fostes comprados por um preço. Amém. O preço que Cristo pagou na cruz foi único. Nele foram carregados todos os nossos pecados. E agora nós temos livre acesso ao Pai. Nós temos o antídoto, temos a vacina. Mas a vida de seguir a Cristo tem o seu preço. E Ele mesmo nos alertou isso quando disse, né, que no mundo tereis aflições. E disse que quem o seguisse deveria estar disposto também a carregar a sua cruz. Isso. Colocar-se sob o senhorio de Jesus Cristo é seguir a sua atitude de servo. É levar a mensagem do Evangelho a um mundo que vai em direção contrária. É ter um comportamento diferente quando todo mundo está de olhos fechados para os céus. Seguir a Cristo é abrir mão do conforto, é abrir mão de desculpas e é abrir mão do mundo. É dar tudo por aquele tesouro oculto no campo, pelo qual uma pessoa vende tudo para conseguir. É como aquela pérola preciosa pelo qual o mercador oferece tudo para conseguir. É escutar o chamado de Cristo e deixar as redes para trás, para ser transformados em pescadores do reino de Deus. Que possamos dizer como o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, pois nenhuma riqueza da terra se compara à preciosidade de seguir a Cristo. Amém. Pastor, irmã Deise, passou muito rápido. Passou. Vamos orar aí para ter uma segunda parte, Amém, antes dos amém. senhores voltar para a África. E queremos agradecer ao nosso pastor presidente pelo cuidado com a mocidade, em ter permitido. A gente sabe que esse mês aí é um mês corrido para os missionários, mas foi de bênção para o Espaço Jovem. Tenho certeza que muitos estão sendo edificados. E fique à vontade também para deixar suas considerações aqui. It's my pleasure. Oh. Seja prazer meu, né, pastor? Deus abençoe, né? Deus abençoe o senhor, a missionária aí, a pregadora, pregadores, casal pregadores, aos jovens, a direção da Rede Brasil, ao nosso amado pastor presidente, né? Que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui. A Rede Brasil é uma bênção, né? Não só aqui, né? Vocês não têm ideia, os irmãos lá, né, acompanham, tem sido uma fonte de alimento para o mundo, né? Literalmente. Nós temos vários irmãos que acompanham a programação, irmãs idosas que acompanham, né? Irmãs portuguesas ali que não podem ir mais para a igreja, mas acompanham a Rede Brasil e tem sido uma bênção. E esse programa jovem também, Deus abençoe, eu que sou privilegiado em poder estar aqui junto com vocês. Amém. Eu também agradeço a Deus, primeiramente, ao nosso pastor presidente, por essa oportunidade de estar junto com todos os jovens, com o pastor Samek, com a Zenate, que Deus continue abençoando. E sou grata a Deus por tudo, né? Como também mandar uma saudação para os nossos irmãos lá em Vanderbilt Park, que eles são... Pois é. Eles assistem, né? Mandam para a gente que estão vendo,
Que Deus abençoe também a vida de cada um deles. Louva a Deus por tudo. Pastor, sempre no final nós fazemos uma oração, né? Hoje Amém. foi falado sobre o custo de seguir a Cristo. Tivemos aqui uma experiência muito boa ouvindo a experiência de vocês no campo missionário. E eu tenho certeza que lá do outro lado tem irmãos que estão assistindo e que sentem um chamado de Deus, primeiramente para segui-lo como seu discípulo, mas também para realizar uma obra específica. E às vezes, talvez, pelas perseguição, tribulações que se enfrenta, possa se sentir cansado, desanimado. E eu creio que a oração vai estar fazendo com que o renovo chegue também lá do outro lado. Então, fique à vontade, pastor, para estar orando por nós e por aqueles que estão em casa. Amém. Também. Vamos orar. A oração, né, eu acho que nenhum de nós estaríamos aqui de pé se não fosse a oração, né? Tanto aquela que nós fazemos como as intercessões, né? Que intercedem por nós. E nós vamos orar. Você que está aí na sua casa, não é? Não desista, né? Não volte atrás. Abrace o que Deus tem para a sua vida. Glória a não é? Deus. Assim, algumas frases, né, na língua inglesa fica bem marcada assim, é aquelas bem que marcam mesmo. Tem uma que você nunca esquece, é don't give up, ou seja, não desista. Amém. Não desista. Então, siga aquilo que Deus tem projetado para a sua vida e não esqueça, don't give up, siga em frente. Deus vai estar com você, ajudando, cumpra o que Deus tem para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Sim. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Obrigado. Pela oportunidade de poder estar aqui, Deus, nesse programa, junto com o teu servo, com a tua serva, os teus filhos. E eu quero pedir agora pelos teus servos que estão em casa, alguém que está ouvindo, alguém que está assistindo essa programação, que eles possam ser abençoados, tocados, ó Deus, para a glória do nome de Jesus. Eu não sei as lutas, por mais que as dificuldades sejam grandes, Senhor, mas Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Tu não tem nos deixado só. A Tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos, Senhor. Nós só estamos de pé por causa de Ti. Não foi as nossas forças, não é a nossa força, não é a nossa capacidade, não é a nossa habilidade, não é a nossa fidelidade, mas é a Tua graça, Deus, que tem nos sustentado. E eu te peço pelos Teus filhos que estão ali, Senhor. Ó, nesse lugar eu não sei onde eles estão ouvindo, mas fortalece-o em nome de Jesus, Senhor. Fortalece-o para a glória do Teu nome, dá força, dá graça, ajuda-o em nome de Jesus. Ó Deus, socorre aqueles que estão aflitos, dá um abraço na sua alma, renova para a glória do nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Infelizmente estamos chegando ao fim, não é isso? Isso. Eu queria aproveitar rapidinho para mandar saudação para a irmã Vanessa, de Águas Compridas, na área 26. Também para a irmã Edilma e Eliane, de Matriz da Luz. Para a irmã Messia e o diácono Levi, de Bonança. E para o nosso irmão José Correia, que tem 83 anos, também lá de Bonança, e acompanha toda a programação. Amém. E, infelizmente, o Espaço Jovem está chegando ao fim. Nós agradecemos a você que ficou até o finalzinho conosco e estaremos de volta no próximo sábado, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Que o Senhor te abençoe e até o próximo Espaço Jovem. Nós vamos terminar cantando.